Olá, olá meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindas a mais uma disciplina que nós iremos trabalhar juntos, tá bom? Bom, nesta oportunidade nós vamos então trabalhar aí a disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental, tá bom? Então nós vamos trabalhar essa disciplina que, diga-se de passagem, sobretudo esses últimos tempos que nós estamos vivendo, é uma disciplina extremamente importante, né? Para que nós possamos ampliar o nosso horizonte de debate em relação à preservação do meio ambiente, coisas do tipo, né? Então nós vamos trabalhar aqui questões mais voltadas à questão de como que os documentos normativos, né, trabalham a questão da preservação ambiental, por que é importante a educação ambiental na escola, como que a BNCC, os PCNs, a LDB, a Constituição Federal trabalha essa visão de educação ambiental, quem deve proporcionar a educação ambiental, né? E por que ela é importante, porque ela deve ser trabalhada no âmbito escolar, né? Então, esses são alguns questionamentos que nós vamos tentar responder aqui ao longo da nossa disciplina. Então, espero que estejam todas bem e vem comigo que a gente vai aprender um pouco mais sobre educação ambiental. Bom, então vamos aqui então partir para a introdução sobre educação ambiental. E educação ambiental é um direito, né? É importante a gente ressaltar isso. É um direito aí previsto naquilo que nós chamamos de documentos normativos, né? Mas também deve ser um dever de todos, né? Então, a educação ambiental, na verdade, ela é muito mais do que uma teoria, né, propriamente dita. Ela também tem que ser uma questão de praxis, de ação, né? Vocês devem ter acompanhado que há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos aí as queimadas no Pantanal, onde nós perdemos aí consideravelmente aí quase que metade de um dos mais importantes biomas brasileiros, que é o Pantanal que fica ali na região do Mato Grosso do Sul ali, pega até outros países ali como Paraguai, Bolívia. Ah, e isso é extremamente trágico, né? A forma como o governo tem tratado as questões ambientais. A escola, portanto, ela tem um dever, então, de educar os seus alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente, dos biomas brasileiros, né? E também da questão da hidrografia, conscientizar sobre a questão da água potável, da água doce, né? Vocês devem saber que, no caso do Brasil especificamente, nós temos uma hidrografia bastante privilegiada, né? Nós temos os principais rios do Brasil aí, é o rio Amazonas, né, que começa lá no Peru, passa por todo o estado do Amazonas, vai até o Amapá e deságua no oceano, e ali no Amazonas nós temos vários afluentes, vários braços do rio Amazonas, né? Nós temos o Rio São Francisco, que é muito importante. Recentemente teve a transposição dele para áreas mais semiáridas ali do Nordeste, né? Temos, inclusive, o Rio São Francisco que passa aí próximo aí de vocês, né? Ali na região ali de Bom Jesus da Lapa, né? Temos a bacia do Rio Paraná, que também é uma bacia muito importante, né? Para o país de um modo geral, tá? A bacia do Tocantins-Araguaia, que também é uma bacia muito importante, e alguns afluentes desses principais rios. Então, o Brasil ele é um país que tem uma hidrografia muito privilegiada, né? Se levar em consideração alguns outros países, né? E o bioma do Brasil também, os biomas, na verdade, são biomas também muito privilegiados. Nós temos a Caatinga, o Cerrado, Pampas e Pradarias, o Pantanal, Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Então, nós temos uma diversidade de biomas muito grande. Então, o Brasil, em relação a tanto a sua fauna quanto a flora, também os seus animais, né? Nós temos uma diversidade muito grande. E, no entanto, nós temos uma pouca conscientização em relação às questões da preservação do meio ambiente. Parece que ainda nós não conseguimos entender a importância disso, né? E a importância que isso tem para a preservação da vida no planeta.
Mas as raízes da educação ambiental, pegando uma parte mais histórica, as raízes da educação ambiental, elas começam lá em Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um filósofo iluminista, né? E ele talvez aí foi um dos primeiros estudiosos aí a dar uma importância sobre a metodologia que se concentrasse no ensino sobre o meio ambiente, né? Explicar a diversidade que existe no meio ambiente, mas também conscientizar os alunos da importância da preservação desse meio ambiente. Então é na figura do Jean-Jacques Rousseau que nós temos então a primeira metodologia, a primeira pedagogia criada para a preservação e o estudo do meio ambiente. Importante ressaltar isso, né? Depois de algumas décadas, nós temos o Louis Agassiz, né, um naturalista suíço, biólogo naturalista suíço, né, que abraçou aí a filosofia do Rousseau e começou a incentivar os seus estudantes a estudar a natureza e não os livros, né? Então, é daí que nós temos, então, a participação mais maciça dos biólogos, né, que trabalham mais a questão da parte prática e da pesquisa no campo e coisas do tipo, tá? E aí, esses dois mais importantes idealizadores dessa questão, né, acabaram influenciando e lançando as bases aí para a programação da educação ambiental. Então, aí, entre o final do século XIX e início do século XX, nós já temos ali faculdades, né, que vão abraçar aí a questão da educação ambiental, né? Anna Bostford, que foi chefe do Departamento de Estudos da Natureza da Universidade de Cornell, destacou-se no estudo ambiental. Escreveu o Manual para Estudos da Natureza em 1911, ou seja, estamos aí no século XX, usando o meio ambiente natural para educar as crianças sobre os valores culturais. Então, olha só, preste atenção nesse nome, Anna Bostford. Ela é aí a primeira estudiosa da Universidade de Cornell a criar um livro, a criar um manual para que as crianças pudessem ser educadas dentro da questão da educação ambiental. Então nós temos o surgimento de uma disciplina, que é a educação ambiental. E o surgimento dessa disciplina, ela tem por objetivo trazer conhecimento especificamente mais biológico em relação à diversidade que existe na natureza no mundo inteiro, né? Mas também conscientizar os próximos adultos de que a preservação dessa natureza, tanto da fauna quanto da flora, são de extrema importância para a preservação da vida no planeta, tá? E aí, em contraposição à ideia da Bosford, nós teremos aí um novo tipo de educação ambiental, que é a educação ambiental que nós chamamos de educação conservacionista, que surge ali como um resultado da crise de 29, né? Entre 1920 e 1930, estamos tendo essa década, é uma década muito conturbada, né, no século XX, que nós temos o surgimento da União Soviética, alguns países da Europa estão destruídos pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está destruída, tanto economicamente quanto fisicamente, pelos danos da Primeira Guerra Mundial. Em 1929, nós temos a crise, o craque da Bolsa, né, de Nova York, que acendeu uma crise generalizada no mundo inteiro. E em 1930, nós temos a ascensão do nazismo. Então percebe-se que é uma década bastante intensa, muito agitada. Né? E aí nós temos um novo modelo de educação ambiental, que é a educação conservacionista, né? Que ela leva em consideração que, poxa, é importante a gente conservar a natureza, mas também a gente não pode deixar os nossos negócios de lado, né? A indústria e coisas do tipo. Então, educação à conservação representou grande gestão científica e ferramenta de planejamento que ajudou a resolver problemas sociais, econômicos, ambientais durante a primeira metade do século XX. Então, ali, mais ou menos 1950, né, que aí nós já passamos aí da Segunda Guerra Mundial, entramos aí na Guerra Fria, principalmente na região da Europa, onde acontecem esses conflitos, e também ali no Oriente Médio. A natureza, né, ela é
drasticamente atingida pelo conflito humano, pela ação humana. Então, esse novo modelo de educação ambiental visava conservar, né, conservar a natureza, mas também sem deixar de levar em consideração os aspectos econômicos, né, e também sociais. Então, é dentro desse contexto histórico, iniciando no século XIX, passando para o século XX, que nós teremos aí então o surgimento dessa disciplina importante que é a educação ambiental. Na pessoa da Bestford, que foi a primeira a criar um manual de educação ambiental para ministrar aos seus alunos, ok? Bom, o movimento da educação ambiental moderno, que ganhou um impulso significativo no final dos anos 60 e início dos anos 70, decorre de estudos da natureza e da educação conservação. Durante esse período de tempo, muitos eventos, tais como os direitos civis, a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria, colocou norte-americanos em desacordo com o governo dos Estados Unidos. Bom, o século XX ele é um século que merece ser estudado aí com toda a atenção, né? Depois ali da Segunda Guerra Mundial, nós teremos então a famosa Guerra Fria, depois nós teremos ali a Guerra do Vietnã, né? E em outros países do mundo nós vamos ter as revoluções, né? Como por exemplo a Revolução Cubana de 1859, 1959, né? E toda a agitação humana que se refere a conflitos, né, pessoais ou diplomáticos, eles acabam atingindo a natureza de uma certa forma, né? Poluindo, destruindo, matando animais. Então isso fez com que muitos norte-americanos, né, obviamente que durante a Guerra Fria os Estados Unidos aí dominou, né, esse período, mas a União Soviética também, que se contrapunha à visão dos Estados Unidos, também ocasionava sérias devastações aí à natureza, e um exemplo disso foi a explosão de Chernobyl, né? Você já deve ter ouvido falar, a explosão de Chernobyl que fez com que uma cidade inteira se tornasse hoje uma cidade fantasma, porque nenhuma pessoa pode morar, habitar naquela cidade, porque o índice de radioatividade, né, é enorme, né? Chernobyl era uma usina nuclear durante o período da Guerra Fria e um dos seus reatores, o reator 6, explodiu, ocasionando ali uma série de radiações que trouxe como consequências à população daquela cidade inúmeros tipos de doenças, né? Mais especificamente aí o câncer, né? Então percebe-se que as guerras que são propagadas, né, os conflitos que são propagados pelo homem, acabam atingindo a natureza de uma forma significativa. E é diante desse contexto que surge então a importância da educação ambiental. Então a educação ambiental é importante por quê? Para a preservação, tá, da natureza. Mas não só para isso, mas também é uma tentativa de minimizar as guerras e os conflitos que acontecem no mundo, né? Conflitos esses que geralmente acontecem motivados por conquistas de território, né? De dominação ideológica, econômica e assim sucessivamente, tá? Então, em 1972, a Declaração do Ambiente, produzida na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, lá em Estocolmo, essa aqui é muito importante, a Declaração do Ambiente de Estocolmo, ela é a primeira declaração aí que vai versar sobre as necessidades da preservação do meio ambiente, tá? Então, é muito importante vocês anotarem, saberem que a Declaração de Estocolmo, também como é chamada, né, que ela acontece em junho de 1972, ela vai refletir a preocupação que o mundo inteiro naquele momento estava tendo em relação à preservação do meio ambiente. Então, um dos métodos a serem utilizados em busca dessa preservação era a conscientização da população em relação a essa preservação. Para isso, como que nós poderíamos então iniciar esse processo de conscientização e de educação? Partindo das escolas, obviamente. Então a escola teria a função também, né, além de ensinar ali os conteúdos normativos que nós já conhecemos, né, de ensinar também como conteúdo transversal
a educação ambiental, né, de forma indireta, aí, buscando a conscientização da população para a preservação do meio ambiente. Então nós temos aqui um fragmento da Declaração de Estocolmo, que é o princípio 19, que diz assim: é essencial ministrar o ensino em matéria de ambiente. A juventude, assim como os adultos, com o fim de criar as bases que permitem esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas, às coletividades, um sentido das suas responsabilidades no que respeita à proteção, melhoraria a melhoria do ambiente em toda a sua dimensão humana. Então, o princípio 19 é isso que diz aí a Declaração de Estocolmo, ou seja, a busca pela preservação do meio ambiente. Quando eu falo de meio ambiente, estou falando apenas da questão dos biomas, né? Estamos falando de natureza como um todo, hidrografia, estamos falando do solo, né? Que é o estudo da geologia, estamos falando da preservação dos biomas, né? Estamos falando aí da preservação dos animais, então nós estamos falando da natureza como um todo, e é importante ressaltar isso aí também, tá? Importante ressaltar isso aí. Do colóquio sobre educação relativa ao ambiente, realizado em Belgrado, em 1975, resultou na Carta de Belgrado, que é um outro grande documento que versa sobre a preservação do meio ambiente. Então você percebe que em 1972 nós temos a Declaração de Estocolmo, né? Em 1975 nós temos a Carta de Belgrado. Tá? Qual era o conteúdo desse documento? Né? Nesse documento foram definidos pela primeira vez, né, quais seriam os grandes objetivos norteadores da educação ambiental. Tá? Bem como um conceito básico que nós utilizamos hoje sobre educação ambiental. Então é importante você anotar isso aí. É importante você anotar. A Carta de Belgrado é o documento que foi produzido em 1975, que tinha por objetivo nortear a educação ambiental. Ponto. Tá? Muito importante. A Declaração de Estocolmo, ela trouxe a ideia de se trabalhar a conscientização, a importância, né, de se trabalhar a educação ambiental. Já a Carta de Belgrado, ela vai trabalhar as metodologias que devem ser aplicadas à educação ambiental. Né? E na escola, como um todo, nós trabalhamos isso, né, ali no nosso convívio com os alunos, né? Quando você ensina o seu aluno a jogar o lixo na lixeira certa, né? Metal no metal, plástico no plástico, papel no papel. Isso é uma forma de conscientizar o aluno sobre a preservação do meio ambiente. Quando você ensina para ele que ele não deve jogar papel na rua, né? E você explica as consequências daquilo. Quando não se descarta o lixo de forma correta. Então, tudo isso são formas de educação ambiental, são metodologias que são utilizadas aí dentro da educação ambiental, que nós utilizamos de forma indireta ali no âmbito da escola, no âmbito ali da sala de aula. Tá? Então, a Carta de Belgrado, um fragmento, diz assim: formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com seus problemas, uma população que tem os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais e impedir que elas se apresentem de novo. Bom, a intenção aí é fazer com que, então, haja uma resolução em relação aos problemas, aos graves problemas ambientais que nós temos, né? E impedir com que eles aconteçam de novo, né? Então, os problemas ambientais aí, eles podem caracterizar até mudanças climáticas, né? O caso da poluição pela queima do combustão é um exemplo, né? Nós temos a China, que é um dos países mais poluídos por conta da queima do combustão. A Mongólia também é um país muito poluído, né? Tendo em vista que lá existem inúmeras carvoarias, e isso faz com que a queima do combustão também deixe a cidade extremamente poluída, o céu extremamente poluído, de modo que as pessoas usam máscara, né? Então, no nosso caso, agora com a pandemia do coronavírus, nós aprendemos a usar máscara a todo momento, né? Os mongóis, né, eles já usam as máscaras há muito tempo, justamente por conta da poluição ali do seu país, da sua região. Tá? Na segunda metade do século XX, os desastres socioambientais se tornaram tão alarmantes que geraram muito medo. E talvez isto inspiraram as novas visões sobre o desenvolvimento sustentável,
onde ganha importância a preocupação com o bem-estar também daqueles que irão nascer. E sobre a educação ambiental, entendida como um processo que ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos, mexendo com o jeito de ser das pessoas. Então, o objetivo da educação ambiental não é apenas teórico, mas também prático, né? Mostrar para os alunos que a prática de princípios de educação ambiental podem preservar a vida no planeta. Então, no século XX aí, como já disse para vocês, é um século de inúmeras controvérsias, inúmeros conflitos, né? Nós temos as duas grandes guerras aí, né? Então, os desastres ambientais que aconteceram durante esse período foram enormes, né? E talvez, em alguns casos, irreparáveis, né? Então, daí veio então a importância, né, de se buscar o bem-estar, né, do planeta como um todo, né? Quando nós falamos de bem-estar, nós não estamos falando do bem-estar apenas do ser humano, né? Não é apenas uma questão antropocêntrica, nós estamos falando também em relação à questão do bem-estar da natureza, né, de um modo geral, do mundo como um todo, né? O que é, então, educação ambiental? Ação destinada a reformular comportamentos e recriar valores perdidos ou jamais alcançados. É a busca da reflexão constante sobre o destino do homem face aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Essa é a definição da Aziz Saber sobre educação ambiental. E eu diria que você deveria tomar nota disso aqui, tá? Esse é o conceito geral. Esse é o conceito. Então, nós temos aqui uma ação, ou seja, nós temos uma prática que é destinada a reformular, né? E eu acrescentaria aqui também, não apenas reformular, mas também formular, porque existem pessoas que não têm nenhum tipo de prática de educação ambiental. Então, a ação ela é destinada para reformular comportamentos, criar valores que já foram perdidos, né? Ou jamais alcançados. Então, esse é o real objetivo da educação ambiental. Recriar os valores, né? Buscar comportamentos, né? Criar comportamentos que nunca foram alcançados pelo homem a fim de se preservar o nosso ambiente, a natureza, na verdade, como um todo, né? Então é a busca da reflexão constante sobre o destino do homem. Então, quando nós estamos falando de educação ambiental, e às vezes isso parece algo muito longe, né? Assim, muito longínquo, quando a gente fala assim, se a gente não preservar, a vida no planeta está ameaçada e tal, né? E aí as pessoas que são mais ignorantes em relação ao assunto falam assim, mas tem muito território aí, tem muita coisa, tem muita floresta, tem muito peixe, tem muita... né? Então, a sensação de que existe muito, né, faz com que aumente-se a impunidade em relação aí à natureza, como por exemplo o desmatamento ilegal, acontece muito na floresta amazônica, do pau-brasil, de seringueiras e coisas do tipo, né? O tráfico de animais, né? E tudo isso causa inúmeros prejuízos aí à natureza de uma forma bastante significativa. A poluição de rios e mares, né? No Brasil, por exemplo, nós temos o caso aí do rio Tietê, que é o rio mais poluído do Brasil. Também nós temos aí o caso de um rio morto, né? Que é o Rio Doce, que é considerado hoje um rio morto, depois da tragédia de Mariana, né? A primeira aquela catástrofe que aconteceu lá no rompimento da barragem. Depois também nós tivemos Brumadinho, né? Os grandes desastres ambientais aí que o Brasil enfrentou. E nós vimos que esses desastres foram desastres que foram irreversíveis, são irreversíveis, né? Nós temos aí o Rio Doce, que pegava ali toda a região do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, que hoje é considerado um rio morto, né? Sem inúmeras condições ali de haver um processo de despoluição daquele rio. E na Índia nós temos um dos rios mais poluídos do mundo, que é o Rio Ganges, né? Então isso mostra o quanto que a ação do homem ela é uma ação nociva à natureza, né? E por isso então se faz necessário a questão da educação ambiental, tá? Bom, o ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar a sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos.
é a preparação de pessoas para a vida enquanto membro da biosfera. Então, olha só, a educação ambiental, ela visualiza o homem como membro de toda essa biosfera, de toda essa natureza. E como membro racional, então nós devemos então buscar meios e práticas para que nós possamos então buscar a preservação da fauna e da flora. A metodologia de análise que surge a partir do crescente interesse do homem em assunto como o ambiente, principalmente devido às grandes catástrofes naturais que têm assolado o mundo, é o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais na sua totalidade. Então, quais são as metodologias que nós podemos utilizar para buscar a preservação do meio ambiente, né? Para saber lidar com esses problemas ambientais que nós temos, né? E nem todas as pessoas são conscientes. Então, acho que a primeira metodologia a ser buscada, tanto pela Declaração de Estocolmo como pela Carta de Belgrado, é a aplicação desse ensino, dessa metodologia na escola, né? A conscientização dos nossos alunos, né? E o que fará então que nós tenhamos futuramente, claro que nós estamos falando aí de um investimento a longo prazo, né? Mas é algo aí que realmente nós buscamos aí para que daqui 50 anos, 100 anos, nós tenhamos pessoas, seres humanos, adultos que sejam muito mais conscientes do que os adultos de hoje. Né? E isso se dá por meio do quê? Por meio da educação. Isso dá por meio da educação. Então, por isso a importância da educação ambiental, né, nas escolas, a administração da educação ambiental também, por exemplo, como vocês aqui, na faculdade, né, buscando aí então uma maior conscientização dentro dessas questões. Então, o processo de reconhecimento de valores, de clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para atender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e os seus meios biofísicos, ok? Então esses aí são alguns traços aí da educação ambiental. Né? Então qual é o objetivo dessa disciplina? Qual é o objetivo da disciplina de educação ambiental? Proporcionar ao discente conhecimento sobre a educação ambiental e saúde, bem como sua utilidade durante não somente a atuação profissional, como também para a vida. Então, nós na educação ambiental, nós estamos buscando não apenas uma educação profissional, né? Mas nós estamos buscando o quê? Estamos buscando uma formação para a vida, né? Ou seja, um indivíduo que vai levar aqueles ensinamentos ali para a vida. Específicos. Apresentar conceitos e definições, vídeos, relação homem versus meio ambiente, métodos para enriquecimento ambiental, como a necessidade de nos atentarmos às novas exigências impostas pela ação antrópica e seus males. O que é ação antrópica? Ação antrópica é a ação do homem. Ensinar ética profissional visando sempre o meio ambiente e a preservação da saúde humana e animal. Ok? Para que a nossa aula não fique muito longa, então eu vou encerrar por aqui essa primeira aula. E aí na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre a educação ambiental, né? E vamos trabalhar aí os objetivos da educação ambiental, continuar trabalhando os objetivos da educação ambiental e trazer mais algumas informações aí em relação à questão meio ambiente versus ação antrópica, né? Que é a ação do homem, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.